Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo pós a eliminação do Real Madrid para o Arsenal na Liga dos Campeões. Outra derrota, outra partida que o Real Madrid não jogou nada. É a verdade que o Real Madrid até tentou, até correu mais do que correu na semana passada, mas o Real Madrid não jogou nada. Mas antes de falar tudo sobre esse jogo, curte, comenta, se inscreve aí, manda pro seu amigo que torce pro Real Madrid, que torce pro Barcelona, que quer rir também do torcedor do Real Madrid aqui. Mas é isso, fortalece a gente aí no canal. É isso, o Real Madrid foi eliminado, um jogo que o Real Madrid foi muito coração e pouco futebol. A verdade é essa, o Real Madrid não jogou nada, tinha tido críticas na semana passada sobre não correr tanto, tudo, então hoje os jogadores correram, alguns jogadores tentaram, principalmente o Vinícius Júnior, tentou muito, mas o Real Madrid hoje não jogou futebol, essa é a verdade. É um time de muitas estrelas, mas um time sem futebol, é isso. Então, eu queria falar um pouco sobre a escalação, né? Que, claro, todo o ambiente de ontem para hoje, a torcida comprou a ideia, não, vamos lá virar esse jogo, tudo. Mas aí o Ancelotti matou as chances de classificação quando solta a escalação que soltou hoje, assim. Ir para o jogo com Alaba e Lucas Vazquez nas laterais, sem meio-campistas. Então hoje foi um erro tremendo, assim, que quando saiu eu disse, acho que hoje não vai ser. O Ancelotti acabou prejudicando o time. E aí também o problema que é a falta de meio-campistas, manteve o Rodrigo, e aí ele morreu com os três atacantes e o Jude Bellingham, né? O Ancelotti preferiu ser eliminado do que colocar um dos jogadores da frente no banco, enfiar mais um meia, o Modric ou o próprio Ceballos, e acabou acontecendo que o Ancelotti matou o time já na escalação inicial e não tinha muito o que fazer. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, até elogiar, né? O Real Madrid começou o jogo com energia, o Real Madrid começou correndo, ali pressionando. Nos primeiros 7, 8 minutos, teve duas bolas ali que o Mbappé e o Vinícius pegaram para poder ficar no mano a mano, em contra-ataque, mas não deu em nada. É um Real Madrid que cruza muito, muito na área, mas não tem ninguém para finalizar tudo. Começou com muita energia, mas sem ideias. Faltava ordem ali, alguém que pegasse a bola no meio campo e diga, não, peraí, vamos para aqui, vamos por ali, tudo. É um Real Madrid muito sem ideias. E aí vem um pênalti bobo do Asensio, né? O Asensio hoje comete um pênalti muito bobo em cima do Mikel Merino, uma disputa que durante o jogo teve vários embates. E aí um pênalti bobo, mas o Courtois pega. O Courtois defende o pênalti do Saka que bateu com displicência, meio que querendo humilhar mesmo o Real Madrid. O Saka bate o pênalti com displicência mas o Courtois pega, né? Assim, o Courtois é um dos poucos caras que nessa eliminatória a gente pode elogiar, porque os dois jogos do Courtois é para evitar vexame assim, do Real Madrid, goleadas históricas. E assim, o Courtois é o terceiro pênalti que ele pega na Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid e ele iguala o Iker Casillas. O Casillas também pegou 3 pênaltis com a camisa do Real Madrid. Mas olha, as temporadas do Courtois, 2 Ligas dos Campeões, tudo, é de se pensar se o Courtois não é o maior goleiro da história do Real Madrid. Melhor eu já acho que sim, porque tecnicamente falando, o Courtois é mais goleiro que o Iker Casillas. Mas não sei se é o maior, acho que falta um Champions, mais 1 ou 2 campeonatos espanhóis, tudo, mais Copas. Mas o Courtois está caminhando para ser o maior goleiro da história do Real Madrid. Poucos minutos depois, aí tem o pênalti e aí você fica, aí o Arsenal vai começar a sentir. Tem as batalhas mentais ali que no começo parecia que o Real Madrid estava começando a ganhar. Tem o lance do pênalti no Mbappé, né? Que eu não achei nada, eu achei que o Mbappé forçou muito a barra, o árbitro marcou. Mas aí a demora no VAR, tudo, passou em 5 minutos para ir no VAR, para poder anular, foi meio que quebrando o clima do Real Madrid, os jogadores começaram a ficar mais revoltados
e menos preocupados em jogar e mais em ficar revoltado com a arbitragem, matou um pouquinho, mas aí eu não achei pênalti no Mbappé. Voltou o jogo ali depois do lance do pênalti que não aconteceu, e a gente se viu o Real Madrid totalmente sem ideias, tocava a bola para um lado, tocava a bola para o outro, e terminava em cruzamento, em cruzamento, em cruzamento. E aí o primeiro tempo termina, o Real Madrid não chuta no gol, é um Real Madrid que não chuta no gol durante o primeiro tempo, que aí para um time que estava precisando fazer 3 gols, é um pecado gravíssimo, assim, o Real Madrid não ter chutado no gol é um pecado gravíssimo. Vai para o intervalo, o Ceballos começa a aquecer por volta dos 35, 40 minutos ali do primeiro tempo, e aí você pensa, o Ceballos vem já no intervalo, né? O Ceballos no intervalo vem, mas não. O Ancelotti volta a apostar em Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinícius, Lucas Vasquez, Alaba, tudo. Ele não realiza alterações e o Real Madrid ainda ali com volta com energia e depois morre. Porque é um time sem ideias. O Real Madrid não tem ideias de jogo, sabe? Apesar de ter saído durante a semana que o Real Madrid estava treinando pressões, o Real Madrid mostrou um pouco mais de vontade para marcar. Você via muito o Vinícius Júnior, algumas vezes até o Mbappé voltando muito para marcar, mas não tem ideia. Então não tinha muito o que fazer com a bola, a não ser cruzar a bola na área. E aí o Arsenal começa a gostar do jogo, começa a ter a bola, a ter posses mais longas, tudo, e faz um gol. O Arsenal, numa dessas posses longas, que eu tenho falado aqui durante a temporada, né, que o Real Madrid tem muita dificuldade de roubar a bola, em uma dessas posses longas, o Saka faz um lindo gol. Tentou cavar no pênalti e não acertou, mas dessa vez cavou um lindo gol, um passe em diagonal. O Saka sai na cara do Thibaut Courtois e dá uma cavadinha, um golaço. O Arsenal faz o 4-0, 1-0 no jogo de hoje. E aí você pensa, acabou o jogo, né? O Arsenal agora matou, o Real Madrid vai fazer 4 gols. Só que 2 minutos depois, o Vinícius Júnior, uma pressão, o Saliba falha, o Real Madrid vai lá e empata o jogo, uma pressão do Vinícius Júnior. O Real Madrid empata o jogo, mas aí depois disso é um time totalmente sem ideias, né? Após o gol, o Ancelotti aciona a cavalaria, né? Coloca o Fran Garcia no lugar do Alaba, o Endrick no lugar do Rodrigo e o Ceballos no lugar do Lucas Vasquez, né? Coloca o Valverde para a lateral direita e aí faz essas alterações pensando em ter mais ideias. O Endrick mais aberto pelo lado direito, né? Uma espécie de ponta direita, o Mbappé centralizado. Mas aí não funciona, o Real Madrid... O Ceballos cuida melhor um pouco da bola. Começa a ter a bola, mas não cria nada. O Endrick tenta, o Vinicius continua tentando. Mas aí o Real Madrid não acha assim, não consegue furar a defesa do Arsenal, que inclusive é uma das melhores defesas da Europa, né? Não tem muito o que dizer sobre a defesa do Arsenal, que é muito boa. Mas ainda assim, entre o Ceballos, poucos minutos depois entra o Modric. Mas é um time sem ordem, né? Você vê que não tem, os jogadores não encaixam. O Vinícius Júnior e o Mbappé, eles parecem que são jogadores não compatíveis, assim, sabe? Ou a bola vai para um, a bola vai para o outro. Tanto é que os bons jogos do Mbappé na temporada foi sem o Vinícius Júnior e os melhores jogos do Vinícius Júnior quando ele tinha mais protagonismo do que o Mbappé. Então, é um Real Madrid que só é cruzamento na área, né? Então, eu espero mudanças. Eu realmente espero mudanças porque, olha, eu demitiria o Ancelotti amanhã. Tentaria ver alguma coisa para tentar ganhar a final da Copa do Rei contra o Barcelona daqui a 10 dias. E, cara, o Ancelotti já mostrou, o Ancelotti não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. E, cara, é uma coisa que eu fico indignado, assim, que eu fico... Já cansei, sabe? É porque, caramba, o Rodrigo é titular indiscutível do Real Madrid. Até janeiro eu tinha elogiado o Rodrigo, cheguei a pedir desculpa a ele pelas críticas e tal, que aí eu sempre falei que não gostava do Rodrigo como titular, porque o meio campo perdia uma peça, tudo. Mas que entendia porque estava fazendo muitos gols, tudo.
Mas, cara, de janeiro pra cá o Rodrigo sumiu. O Rodrigo sumiu. É dois gols que o Rodrigo tem, uma assistência e tal, sabe? O Rodrigo sumiu. E o Ancelotti morreu com o Rodrigo, cara. Morreu com o Rodrigo. A verdade é que o Rodrigo é um cometa, né? Ele passa assim uma vez na temporada, aí tem. Às vezes a passagem dele demora 2, 3 meses, depois ele some tudo. Porque é isso, cara. O Rodrigo é muito inconstante. E eu não acho que o Rodrigo tenha que ser titular do Real Madrid. Para mim, o Rodrigo é uma excelente reserva. Porque o Real Madrid tá precisando empatar ou virar um jogo. Coloca o Rodrigo, vai pro abafa. Ou quer descansar o Vinícius Júnior, o próprio Mbappé, coloca o Rodrigo. Sabe, o Rodrigo, essa temporada é melhor do que as últimas. Sim. Mas o Rodrigo vive, com exceção dessa temporada, vive de grandes noites contra o Manchester City. Sabe, quando você fala do Rodrigo no Real Madrid, você vai lembrar dos confrontos contra o Manchester City. A temporada passada o Rodrigo estava meio sumidão, perdia gols inacreditáveis debaixo da barra. Até fazia uma piada com uma amiga minha que assim, o Rodrigo via a barra fazer, nossa, um gol, vou chutar para fora. E aí, pré-Manchester City, ele faz um lindo gol contra o Bilbao, um jogo que o Vinícius Júnior estava machucado ou suspenso. Volta da data FIFA, confronto contra o Manchester City, ele faz gol nos dois jogos, se não me falha a memória. Faz uma boa eliminatória, depois some de novo. E aí é isso, o Rodrigo vive de noites mágicas contra o Manchester City. Em 2022 a mesma coisa. Era um jogador super inconstante, faz um gol contra o Chelsea super importantíssimo que classifica o Real Madrid. Depois contra o Manchester City faz aqueles dois gols mágicos. Mas assim, durante a temporada é um jogador super inconstante e para ser titular do Real Madrid eu não entendo. Eu não entendo, de verdade. E ainda mais depois das 10 saídas do Kroos, o Modric mais velho, eu preferia tirar o Rodrigo e colocar mais um meia. E é isso, assim, para mim hoje ficou claro, o Rodrigo deve ser um jogador reserva do Real Madrid. Ou o Rodrigo vai embora, ou ele tem que aceitar que esse é o status dele. Um excelente reserva, o 12º jogador. E é isso, assim, sabe? Outro que o Ancelotti não teve coragem de tirar, o Mbappé. Novamente o Mbappé apresenta um futebol nefasto. Hoje, novamente, semana passada do mesmo jeito, foi expulso no jogo do domingo. É um Mbappé que mais atrapalha do que ajuda, sabe? A que custo foi a temporada do Real Madrid para trazer o Mbappé? Olha o caos que tá, cara. Sabe? Gastou uma bala no Mbappé, porque por mais que não tenham pagado muito dinheiro ao PSG, mas pagou esse dinheiro por Mbappé. Então, é um jogador com o maior salário do elenco, que não ajuda o time. Coletivamente, o Mbappé não existe. E ainda assim, aparece quando quer. Hoje ele quer fazer 3 gols, dois, beleza. Hoje ele está inspirado, mas se ele não tiver, e o Ancelotti não tem coragem de tirar. Hoje saiu porque se machucou no lance, aparentemente torceu o tornozelo, e foi muito vaiado pelo Santiago Bernabéu. Muito vaiado pelo Santiago Bernabéu, acho que merecido pelas últimas semanas do Mbappé, essa vaia. E é isso, sim, se ver qual vai ser o diagnóstico da lesão dele, quem sabe o Real Madrid não tenha chance na final da Copa do Rei se o Mbappé não tiver. Voltando a esse papo do Rodrigo, né? O Real Madrid tem contratado muitos atacantes e menos meias nas últimas temporadas. E eu acho que lá atrás existia os Zidanes e Pavones, né? Que eram superestrelas, jogadores da base aleatórios. Eu acho que hoje o Real Madrid deveria ser mais Ceballos, ou mais Modric, ou mais Kroos, mais meias, e menos Rodrigos, sabe? Menos pontas, menos jogadores de ataque. Porque contrata atacantes à torta direita, às vezes não sabe muito bem como quer jogar. É um time que cruza muito bola na área, mas não tem um atacante alto, tudo. Então, é um time que hoje precisa de menos atacantes e mais meias. Então, fiz essa analogia, né? O mais Ceballos e menos Rodrigos. Mas eu queria destacar duas coisas positivas que para mim chamam muito a atenção. O ambiente do Santiago Bernabéu hoje o dia inteiro foi muito bonito voltar a ver um Bernabéu que entrou na energia do jogo, sabe? Que essa temporada ainda não tinha, eu não tinha visto um Bernabéu contagiante, mas não.
Hoje o Bernabéu foi contagiante. Hoje a torcida apoiou o tempo inteiro, vaiou o Ryan, né? Fez muita cera, reclamou, vaiou os jogadores do Real Madrid, o Mbappé, no final deu uma vaia no time. Aquele ambiente, eu achei muito lindo a chegada do ônibus na Avenida Santiago Bernabéu. Quando faz o retorno ali na Praça de los Sagrados Corazones e aponta na Avenida de Concha Espinha, né, a torcida vindo assim atrás do ônibus como se fosse os soldados atrás do líder. Eu achei muito bonito, apesar que o Almeida, o Alcade, que é o prefeito de Madrid, atrapalhar porque bota as barreiras de proteção muito longe do ônibus, mas foi uma coisa muito bonita. E uma coisa que eu falo aqui ficou muito clara é que o Vinícius Júnior é o líder desse time, sabe? O Vinícius Júnior não jogou bem, não, perdeu muitas bolas, tudo, mas tentou o jogo inteiro, cara. Tentou o jogo inteiro. Se o Vinícius Júnior tivesse hoje o apoio de um Bellingham inspirado, um Mbappé, um próprio Rodrigo, talvez algumas coisas teriam saído melhor, mas hoje honra ao Vinícius Júnior. Não tem, eu critiquei ele em alguns jogos da temporada, mas hoje ele mostrou que ele é o cara do Real Madrid, que veste a camisa 7 com muita honra e que tem que ser o cara líder do projeto, né? Tem que ser o cara líder do projeto. Para finalizar, eu tô triste, mas aí eu não tô triste pelo dia, né? É muito pela temporada. Que a verdade aqui é o seguinte: o Real Madrid do Carlo Ancelotti não joga nada desde agosto. Quando sai Kroos, Nacho, Rossello, o Real Madrid não joga nada. Nada, nada, nada. É um clube sem ideias. E a gente já destaca isso desde agosto. Quando o Real Madrid vai a Maiorca e empata 1-1, aquele jogo que o Real Madrid até sai ganhando por 1-0, mas no segundo tempo toma um gol e não consegue mais criar nada, não consegue mais fazer nada lá em Maiorca, a gente já destacava, ó, é um time que tem muitos problemas, muitos jogadores que jogam juntos no tempo e tudo. E aí o Ancelotti cometeu o erro de tipo, não apostou naquela ideia daqueles primeiros jogos, foi tentando ser mais posicional do que um jogo de interações. Então é um Madrid hoje com amplitude e tudo, é dois meias apenas. E assim, não dá certo. Assim, você vê que não dá certo. E é um Real Madrid que não joga nada. O Ancelotti também não se ajudou. A preparação física foi terrível. Então, assim, eu tô triste pela eliminação demais. Assim, não queria, eu queria, até pelo ambiente contagiante hoje, eu queria ter vivido mais uma noite histórica do Real Madrid. Mas assim, futebol não há. Futebol não há, então nada surpreso. Eu apostei eu falei ontem, se o Real Madrid mete o primeiro gol, talvez o Arsenal sentisse. Mas nem isso o Real Madrid hoje foi capaz de fazer. Porque não tem jogo, é um time sem ordem, é um time que é muito individualista. É o Vinícius Júnior para resolver, é o Mbappé para resolver. Mas coletivamente é um time que não tem nada. E não adianta você ter estrelas, estrelas e estrelas quando o coletivo não funciona, quando as associações não funcionam. E é isso, às vezes é melhor ter jogadores mais operários com uma superestrela e um time que jogue mais futebol. É isso, o Real Madrid volta a campo, acho que é domingo, agora não me recordo, agora é contra o Getafe e daqui a 10 dias tem final da Copa do Rei, a ver como o Real Madrid vai sair. O Barcelona está classificado para a semifinal, está voando no Campeonato Espanhol, até quando não joga bem vence, então a esperar. E eu espero que o Real Madrid não leve uma goleada do Barcelona. É isso, curta, comenta, compartilha, manda para o seu amigo que está triste com a derrota do Real Madrid, para o seu amigo que torce para o Barcelona, para o Atlético ou para outro time europeu, que está feliz com a eliminação do Real Madrid, que acha que se seu time tiver aí na semifinal pode ganhar e com a eliminação do Real Madrid aumentou a chance. É isso, fortalece a gente aqui no canal. Valeu e falou!